Antes de apresentar isso para o nosso telespectador e ouvinte, umas informações importantes para talvez alguém que não tenha ouvido falar sobre o assunto. A palavra anti, obviamente, quer dizer contra, então anticristo é alguém contra Cristo. Na Bíblia nós percebemos que existiram ao longo da história várias pessoas ou poderes contra Cristo. Isso não apenas contra a pessoa de Cristo propriamente dita, mas contra ensinos de Cristo, contra verdades que Cristo ensinou. Então, um anticristo é alguém que se manifesta contra Cristo. Não necessariamente contra a pessoa, mas pode se manifestar contra as ideologias de Cristo, contra os ensinamentos dele. Então, ao longo da história, sempre existiram vários anticristos. Agora, obviamente que existe um anticristo principal. E quando lemos 2 Tessalonicenses 2 e analisamos, por exemplo, Isaías 14, verso 2, nós percebemos que na história existe realmente um anticristo principal. Então, vou ler aqui alguns versos para vocês de 2 Tessalonicenses 2. A partir do verso 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Veja, qual é o problema que os tessalonicenses enfrentavam? Eles já estavam falando que Cristo estava vindo naquele dia, diríamos assim. E aí Paulo segue no verso 3, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes da volta de Cristo, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a assentar-se do santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E aí no verso 8 diz, não é? Verso 7, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Vou ler até aqui, depois eu continuo. Alguns versos a mais em 2 Tessalonicenses 2. O que eu quero destacar aqui é que este poder se exalta acima de Deus e quer receber a adoração que compete a Deus. Obviamente, quando você lê Isaías 14, 12, você vê qual ser que teve essa pretensão original. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Você vê aqui que esta profecia, de dupla aplicação, obviamente, ela faz uma referência indireta a Satanás. Lúcifer, antes da queda, ele tinha no coração o desejo de ser como Deus. Não no caráter, no poder. Ele queria tirar o lugar de Deus. E é por isso que iniciou-se um conflito cósmico. Então, o anticristo supremo é Satanás. E quando você lê aqui, no verso 9, olha que interessante. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fala uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Aqui nós cremos, ao lermos esse texto, que pouco antes da volta de Cristo, Satanás, o grande anticristo, tentará imitar a volta de Jesus. E o verso 10 diz que realmente, infelizmente, pessoas serão enganadas. Por quê? Porque rejeitaram o amor à verdade. Preferiram apegar-se à mentira, não aceitaram a verdade a respeito de Cristo, as verdades bíblicas, e serão enganados por uma falsificação da segunda vinda de Cristo. Só que há um detalhe. Satanás também trabalha por meio de anticristos, diríamos assim, por meio de agentes, por meio de poderes.
E quando você estuda 2 Tessalonicenses 2, com Daniel 7, com Daniel 8 e com Apocalipse 13, você percebe que o poder identificado que vai se manifestar com muita força nos últimos tempos contra ensinamentos de Cristo será, de acordo com a interpretação protestante que predominou até o século XIX, será o poder papal. Então eu vou ler para você, por exemplo, aqui diz, em Tessalonicenses 2,4, né, fala, no verso 7, na verdade, fala do mistério da iniquidade. O que é a palavra iniquidade no grego? É a palavra anomian. Essa palavra significa desrespeito à lei ou desacato à lei. Ou seja, este poder será caracterizado por desacatar a lei de Deus. E quando você lê Daniel, quando você estuda Daniel, você percebe algo muito interessante. Depois de Roma imperial, surgiu um outro poder que desacataria a lei de Deus. Em Daniel 7 você vê o surgimento de 4 grandes impérios ao longo da história, que oprimiriam o povo de Deus. Você vê Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois do Império Romano surgiria um outro poder. Olha aqui Daniel 7, verso 8. Ó. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. Este chifre pequeno, que falava arrogâncias, falava blasfêmias, diz aqui no capítulo 7 de Daniel, o que ele ia fazer? Olha o verso 21. Enquanto eu observava esse chifre, esse poder, guerreava contra os santos e os derrotava. Veja, foi um poder perseguidor. E à luz da história, o poder perseguidor que se enquadra nessa descrição foi Roma papal, na Idade Média. Até porque o poder político-religioso que surgiu após o Império Romano, descrito aqui em Daniel 7, foi Roma papal. E além disso, além da perseguição, diz o verso 25, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Veja, 2 Tessalonicenses 2,4 usa a palavra iniquidade, no grego anomian, que tem a ver com desrespeito à lei. E aqui você vê um poder que, além de oprimir os santos e persegui-los, tentaria mudar os tempos e as leis. E nós sabemos, né, que a mudança mais significativa, defendida inclusive no Decálogo, foi feita por Roma papal. Se você analisar os 10 mandamentos e comparar com o catecismo, você vê as diferenças muito grandes. Por exemplo, o 2º mandamento, que diz para não adorarmos imagens de escultura, não aparece no catecismo. O 4º foi mudado por guardar domingos e festas. E o 10º foi dividido em 2 para suprir a falta do 2º. Então não há um poder político-religioso que se enquadre tão bem nessas características quanto o Roma papal. Agora, uma observação, que eu já destaquei algumas vezes aqui. Nossos irmãos católicos não têm nada a ver com isso. Nossos irmãos católicos que são devotos a Cristo, que buscam a Jesus e o seguem de coração, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é uma profecia que mostra a atuação de Roma papal como sistema. Tá? A Bíblia se refere a um sistema religioso, mas não aos irmãos sinceros que seguem a Jesus e buscam conhecer mais a respeito dele a cada dia. Ellen White é muito clara no livro Grande Conflito, páginas 444, 449, né, que entre os irmãos católicos apostólicos romanos há mais filhos de Deus muitas vezes que no meio protestante, porque vivem de acordo com a luz que receberam. Então aqui eu não estou falando mal de religião nenhuma e de pessoa alguma, mas de um sistema profetizado nas Escrituras. E para finalizar, eu vou deixar para você algumas referências para você se aprofundar nesse assunto, porque é óbvio, num assunto desta amplitude, nós precisaríamos aí de uns 2 ou 3 ao vivo, pelo menos inteiros, para podermos abordar isso de forma razoável, né? Então, eu vou dar para você algumas informações históricas. Se você estudar
comentários protestantes, de língua inglesa especialmente, até o século XIX, você vai ver que vários exponentes interpretaram Roma papal como fazendo parte deste poder anticristo, não por ser contra a pessoa propriamente dita de Cristo, mas contra ensinamentos de Cristo, ok? Então você vê, por exemplo, eu tenho aqui o livro Questões sobre Doutrina, depois vou mostrar a capa para você, ele oferece para nós aqui alguns nomes de pessoas, de protestantes, que ensinaram isso. Isso predominou até o século XIX e nós preservamos essa interpretação, né? Por exemplo, aqui, alguns nomes que criam desta forma: John Purvey, companheiro de Wycliffe; Andreas Rosiander, pastor da Reforma; um companheiro de Lutero chamado Nikolaus von Amsdorff; Erich Bullinger, sucessor de Zwinglio; Nicholas Ridley, da Inglaterra; Sir John Napier, né? Johann Lysius; Sir Isaac Newton. Isaac Newton, além de cientista, foi um teólogo e ele identificou o papado nas profecias. John Cotton, né? O congregacionalista Edward Holyoake. Você vê aqui Andrew Fuller, Robert Reid e vários outros que o livro Questões sobre Doutrina aponta. Então veja, essa é uma interpretação protestante que predominou até o século XIX, que apresenta assim o poder papal como presente nas profecias. E uma última obra que eu vou recomendar para você analisar isso de forma ampla, é este livro que eu tenho aqui, O Grande Conflito, esse livro de Ellen White. Ela descreve o conflito cósmico entre o bem e o mal ao longo da história. Este livro seria muito interessante você ter para você fazer uma análise não apenas bíblica, mas também histórica a respeito deste assunto, tá? Esse livro você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira. Os dados para você adquirir vão aparecer na tela. Para o nosso ouvinte da rádio, obviamente, eu vou dizer, o site é C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br, cpb.com.br, e o telefone em horário comercial é 0800 979 0606. Existem outros livros na CPB sobre este assunto, mas infelizmente eu não os tenho aqui na estante, né? Quando eu os tiver, eu mostrarei para você, para indicá-los, tá? Mas um deles, que eu tenho na minha casa, é Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Este livro é importantíssimo você ter, tá? Este livro de Mervyn Moore, juntamente com O Grande Conflito, tem um outro do Vanderlei Dornelles, intitulado O Último Império, outro Pelo Sangue do Cordeiro. São livros na CPB que você pode adquirir para se aprofundar no estudo teológico e histórico a respeito deste assunto. Que Deus guie a você, amigo telespectador e ouvinte, que ao você se aprofundar no estudo das profecias, você aprenda a amar mais ainda Jesus, que você aprenda a, de forma amorosa, ensinar as verdades para as pessoas. Que você, ao entender as profecias, jamais use isso como recurso para atacar os outros, mas apenas para discutir ideias, né? E que, ao você compreender as profecias, você tenha certeza da brevidade da volta de Cristo e que você se motive a se preparar cada vez mais para esse encontro com Ele.